Hoje, Furnas comemora 61 anos da sua criação. No dia 28 de fevereiro de 1957, foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, uma empresa que resolveu o grave problema energético da região sudeste e que se encontra ameaçada. Você sabe que Furnas foi criada em 57, mas Getúlio Vargas, em 1953, mandou para o Congresso Nacional o projeto de criação da Eletrobras. E nesse momento de ataques violentos a tudo que é público, de privatizações, de desnacionalização, quero falar aqui do absurdo que está sendo essa venda da Embraer, 51% do capital para a Boeing, tudo que significou a Embraer para o país. Mas, num momento como esse, é preciso olhar para trás, ver a iniciativa de Juscelino e de Getúlio. Getúlio criou, em 1952, o BNDE, o atual BNDES. Em 53, teve a coragem de criar a Petrobras. Em 53, mandou o projeto de criação da Eletrobras, que só veio sair lá à frente, na década de 60, no final do governo do Jango, já, que foi criada. Tudo isso está sendo duramente atacado. As bases do desenvolvimento econômico nacional. Quando eu falo Petrobras, Eletrobras, quando eu falo em BNDES, o BNDES, eles acabaram com a TJLP. O BNDES vai perder completamente o papel de garantir um investimento de longo prazo no país. Estão esvaziando o BNDES. É impressionante o que estão fazendo com o BNDES. O Temer está fazendo pedalada sim no BNDES. Estão tirando dinheiro do BNDES para devolver, para conseguir aprovar a regra de ouro. Então, é um ataque violento aos bancos públicos no país, mas também a Petrobras e a Eletrobras. Eu encerro, ao falar dos 61 anos de Furnas, da Carta Testamento de Getúlio, onde ele diz o seguinte na Carta Testamento: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa essa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Mas, senhor presidente, eu subo à tribuna também para falar do desemprego. O senador Randolfo fez isso agora também. Os números são alarmantes. Houve um crescimento do desemprego, infelizmente, de 11,8% em dezembro para 12,2% agora em janeiro. E isso aqui vale dizer, não vale o argumento que janeiro é o período que as empresas mais demitem. Tem um estudo do Itaú aqui que faz esse desconta esse efeito sazonal e mostra que, mesmo assim, há um crescimento do desemprego em 0,1%. O que tem da recuperação da economia é uma grande propaganda do governo, da Rede Globo. Eles fazem o contrário do que faziam no governo da Dilma. No governo da Dilma era tentando jogar para baixo. Agora eles tentam jogar para cima. Infelizmente, a situação do desemprego é essa, porque o remédio aplicado pela política econômica está errado. Uma política de austeridade econômica está levando ao país, depois dessa longa recessão, ficar nesse processo de estagnação. Nós estamos estagnados lá embaixo. O que é crescer 1% depois de uma recessão dessa? É nada. Senador Paulo Paim, às vezes, quando tem recessão, pastor, a economia cai e sobe em V. Aqui não, aqui a nossa caiu e está ficando. O meu estado tinha, em 2014, 6,2% de desemprego. Está 14,9% de desemprego. Um salto impressionante. 6,2% para 14,9%. Tinha 500 mil desempregados, tem 1.200.000 desempregados. E o pior, eu já falei há pouco, disseram, olha, 2017 melhorou. O emprego que cresceu foi emprego sem carteira assinada e emprego por conta própria. As pessoas se virando, porque emprego com carteira assinada
foram 700 mil empregos com carteira assinada perdidos em 2017. Eu, quando falo do Estado do Rio de Janeiro, senador Paulo Paim, eu fico vendo, não tem jeito, parece um plano para destruir um Estado. Porque no Rio de Janeiro, a grande indústria que tem é a indústria naval. É a indústria ligada ao petróleo e gás. Porque a Petrobras tem uma força grande no Rio de Janeiro, né? Então, a indústria, o que a indústria automobilística é para São Paulo, a indústria naval é para o Rio de Janeiro. O Lula entrou na presidência da República e decidiu fazer o seguinte, olha, vamos fazer navios e plataformas, sondas, tudo aqui no Brasil. Aí colocou uma lei que obrigava as empresas de petróleo a contratar aqui no Brasil. O que aconteceu? Renasceu a indústria naval. No Rio Grande do Sul, terra do senador Paulo Paim também. Teve o polo lá do Rio Grande, que era um grande polo de indústria naval, que hoje... Região sul do estado, né? Que hoje, da região sul, que hoje está completamente abandonado. Para os senhores terem uma ideia. 50 mil demissões. 50 mil. Lá no Rio de Janeiro, o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Tem 100 trabalhadores. Brasfels e Angra tinha 10 mil trabalhadores. Tem pouco mais de 1.000 trabalhadores. Pouco mais de 1.000 trabalhadores. Estaleiro Eiza tinha 3 mil, tem 0. Vários fecharam. Estão matando a economia do Rio. E aí o que faz o Temer? No projeto do Repetro diz o seguinte, zera imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Se você traz uma plataforma de fora, senador Paulo Paim, hoje, você não paga imposto. Eu tenho dito, não é a política de conteúdo nacional, é a política de conteúdo internacional, para jogar empregos fora do país. Mas nós tínhamos investimentos. Eu, quando vejo, você sabe que na época que o Lula era presidente, teve um jornal que fez uma entrevista com aquele traficante da Rocinha, o tal do NEM. E ele disse o seguinte, que estava perdendo homens do exército dele para as obras do PAC. O impacto de investimentos feitos, eu vou trazer aqui depois. Eu estou fazendo esse estudo. A quantidade de investimento do governo federal, do governo Lula e Dilma para o Rio. E como isso agora acabou. Acabou completamente. Então, eu, sinceramente, não consigo ver nesse clima como a economia se recuperar. Porque é austeridade fiscal, é o fim da política de conteúdo local. Já falei aqui sobre o BNDES está perdendo o seu papel, que era um grande financiador de empreendimentos privados de longo prazo. Então, eu não vejo como recuperarmos o crescimento com essa política. Porque a austeridade fiscal, aqui é diferente quando as pessoas falam das famílias. O problema é o seguinte, há uma relação muito grande, em momentos de recessão econômica, o Estado, o governo tem que investir mais. Tem que colocar a economia para frente. Você sabe que 1% do PIB a mais investido em saúde significa 1,8% a mais em crescimento econômico. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando você faz um ajuste dessa forma, dessa intensidade, você paralisa completamente a capacidade da economia crescer. O pior de tudo isso é que, para os ricos, não há recessão, senadora Regina. Olha só, entre 2014 e 2016, a renda dos mais ricos, pessoas que ganham mais de 160 salários mínimos por mês, estamos falando dos muito ricos, a renda deles aumentou 2,2% em termos reais. Eu estou aqui ouvindo o telefone, o pessoal do Rio Grande do Sul elogiando, o Sadi daquela região, diz que é exatamente o que o senhor está falando, por isso que eu estou com o telefone no ouvido, eles dizendo que é um caos a região de Rio Grande, a região sul do Rio Grande, voltou a ser a região mais pobre do Estado. Claro, porque aquela região estava crescendo muito, senador Paulo Paim. Desligando. A região crescendo muito, crescendo por causa da indústria naval, por causa de muitos empregos. Emprego bom, emprego de qualidade. E de uma hora para outra tiram. Eu pergunto, para quê? Para transferir esse emprego para fora do país, né? Mas os mais ricos, os muito ricos, então, no momento de recessão, não estão perdendo. Eu vejo aqui o Banco Itaú fechou com lucro líquido de 24 bilhões em 2017, um aumento
de 10% em relação a 2016. Agora, em relação aos mais pobres, os senhores sabem os números. Os 40% mais pobres passaram de 14% para 12,7% da massa salarial. Encolheram. E é por isso que maldades como a do Temer, que está descontando o salário mínimo do trabalhador, ele deu um aumento menor do que permitia a lei. Quanto isso tem um efeito perverso de aumentar a desigualdade nesse momento que a gente está vivendo no país. Senador Paulo Paim, essa política de austeridade fiscal no estado do Rio de Janeiro está tendo um efeito devastador. Eu trago aqui alguns números. Em 2013, nós tínhamos 852 mil pessoas no Bolsa Família. 849 mil em 2015. Caiu para 812 mil pessoas no Bolsa Família só no Rio de Janeiro. Estão diminuindo o Bolsa Família no momento que aumenta a crise, o desemprego, a pobreza. Mais grave que no Rio de Janeiro, existia um programa, Minha Renda Melhor, que era um programa estadual também de transferência de renda. Esse aqui acabou. Eu amanhã vou fazer um discurso sobre a PNAD contínua. O Rio de Janeiro foi onde a pobreza mais cresceu do país. Esses cortes têm a ver com isso. Eu chamo a atenção dos senhores que a emenda constitucional 95, ela transforma o Estado de mínimo em mínimo do mínimo, em todas as áreas. Os cortes são profundos, inclusive na segurança pública. Eu já falei aqui, o orçamento de 2016 da segurança pública era de 6,1 bi. Em 2018, 3,9. E contingenciaram 1 bi. E ainda Temer quer dizer que está cuidando da segurança pública? Não, é uma política de austeridade destruidora. Está aumentando a fome no país. Vai piorar a educação, a saúde pública no país. Vai piorar os números da violência no país, porque está retirando o Estado. Era como se esse Estado agora só tivesse uma finalidade, que é de transferir recursos para os rentistas, que ganham dinheiro aplicando em títulos da dívida pública. Queria mostrar aqui os senhores. Também, e eu acho que cada senador aqui devia levantar esses números em relação aos seus estados. No Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017, transferências da União para estados e municípios, transferências discricionárias, cai de 1,7 bi para 1 bi. 700 milhões. Se o senhor, pastor, for ver lá no Maranhão, está havendo corte do mesmo jeito. Se o senhor for ver em qualquer estado do país, é uma política que não se sustenta de ajuste fiscal e a partir dessa emenda constitucional 95. Outro número, repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Rio. Cai de 6,4 bi para 6 bi. É uma queda grande. 400 milhões de um ano para outro ano. Redução do PAC para entes federados. Estou falando aqui de todos os estados da federação. Cai de 2012, 12 bilhões para 5 bilhões agora em 2017. É um desmonte muito grande, senador Paulo Paim. Valores pagos pela segurança pública, Fundo Nacional de Segurança Pública, que é para os estados, cai de 436 milhões para 380 milhões. Então, é um corte generalizado que está inviabilizando o funcionamento do Estado brasileiro. Eu chamo a atenção dos senhores. O Rio de Janeiro está sofrendo, mas não é só o Rio de Janeiro. Vários estados da federação estão vivendo o mesmo sofrimento por essa política de ajuste fiscal e de corte de transferência de recursos. Para os senhores terem uma ideia, vou falar dos números federais. 2014, despesas do MEC discricionárias eram 32 bi. Sabe quanto está para 2018? 23 bi. Isso aqui está afetando a educação como um todo, as universidades, pesquisas, Ministério de Ciência e Tecnologia, cai de 6,5 bi para 4,1 bi. Segurança Pública, já falei os números, de 6,1 para 3,9.
Despesas do PAC, agora obras do governo federal, cai em 2014 de 53 bi para 23 bi. Uma queda de 30 bi. O senhor entende aqui, senador Paulo Paim, 30 bi a menos de obras. Isso significa quanto de desemprego? Isso aqui é emprego na veia. Isso aqui é investimento. É construção de escolas, construção de hospitais, construção de estradas. Eu lembro, eu era prefeito quando o Lula lançou o PAC em Nova Iguaçu. E, gente, foi tanta obra de saneamento, de urbanização, que a gente via a felicidade das pessoas, todo mundo empregado na área de construção civil. Eu fiz um cadastro lá na prefeitura, a gente conseguiu empregar 3.000 pessoas em obras no município. Então, é importante que as pessoas entendam que cortar recursos de investimento de saúde e educação é também elevar o desemprego, é aprofundar a crise econômica. Ministério do Desenvolvimento Social, orçamento de 5,6 bi em 2014 cai para 4,3 bi. Defesa cai de 14 para 11 e por aí vai. Então, senador Paulo Paim, eu chamo a atenção desses números, porque eu estou convencido, se nós não derrubarmos essa emenda constitucional 95, esse país, nós vamos entrar no colapso dos serviços públicos. Esse país vai parar. Nós vamos ter o colapso da saúde pública, da segurança pública, o aumento da fome do país. Então, é fundamental que seja feito um grande debate. Nós lutamos muito aqui, mas, infelizmente, esse Senado Federal aprovou essa proposta que é um desmonte do Estado brasileiro. Senador Paulo Paim, eu quero gastar os últimos 2 minutos para dizer que hoje nós tivemos uma vitória. Nós conseguimos aprovar na CCJ um plano nacional para o enfrentamento de homicídios, um plano para reduzir o número de homicídios no país. Esse plano surgiu de uma CPI, que Vossa Excelência participou, que foi presidida pela senadora Alice da Mata, e que eu fui relator. Uma CPI sobre assassinato de jovens nesse país. Morrem assassinados mais de 30.000 jovens todo ano no Brasil. Infelizmente, a maior parte desses jovens são jovens negros, moradores das periferias brasileiras. E nós não temos um plano organizado envolvendo o governo federal, estados, municípios, com metas. Então, esse plano que nós aprovamos, que saiu dessa CPI, um trabalho conjunto nosso, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votado no plenário desse Senado Federal. Como também já aprovamos o fim dos autos de resistência, porque nós temos que ter investigação sobre todo tipo de assassinato que existe no país, seja por autoridade pública ou não. Nós também aprovamos. Podemos colocar esses 2 projetos. Nesse plano de redução dos homicídios, tem algo que é fundamental para mim, que são metas, mas a construção também de um gabinete de gestão integrada, com integração de políticas do governo federal, estadual e municipal, a gente pode ter resultados. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, fiz lá um gabinete de gestão integrada. Na época, o Luiz Eduardo Soares, o professor Luiz Eduardo Soares, era secretário lá em Nova Iguaçu. E nós juntávamos numa mesma sala. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, colocávamos a prefeitura, colocávamos a igreja, colocávamos entidades. E ali fazíamos um mapeamento. Onde estão acontecendo os homicídios? Onde estão acontecendo os roubos? E, a partir dali, tinha uma série de ações tiradas naquele comitê. Mapeávamos grupos de extermínio, vários foram presos. Então, está faltando inteligência, infelizmente, nesse debate sobre segurança pública no país. A gente tem que aproveitar esse momento para fazer um debate sobre saídas estruturantes que resolvam, de fato, essa situação que assusta todo mundo hoje no país. Senhor presidente, eu agradeço. Eu vou acabar agora, porque eu sei que tem vários outros oradores aqui, as pessoas estão aqui para falar nesse momento de tamanha crise que o país vive, mas fiz questão de falar dos 65 anos de Furnas, de falar do desemprego, porque, de fato,
É a notícia mais forte do dia, o crescimento do desemprego, infelizmente, no mês de janeiro, para falar dessa política de austeridade fiscal e dessa nossa vitória na Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação desses 2 projetos do tema da segurança pública. Muito obrigado a Vossa Excelência.